Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tapuer. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tapuer, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tapuer, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tapuer. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Boa tarde, eu sou a Josi Cozempo e está começando mais um Sobre Isso. E hoje é um dia muito especial aqui no Sobre Isso, porque nós receberemos aqui novamente 2 convidadas queridas que já estiveram aqui conosco e prometeram voltar para esse momento. A endocrinologista doutora Jaqueline Naban e a nutricionista integrativa doutora Audrey Braga. E elas estão aqui de volta exatamente para isso, para o lançamento oficial do projeto Reviva, uma iniciativa que nasce com o propósito de ajudar mulheres a se reconectarem com elas mesmas, cuidando da saúde de forma completa, com prevenção, equilíbrio e autoconhecimento. O Reviva representa um passo importante não só para a saúde feminina, mas também para a Cianorte, porque traz um olhar diferente sobre o cuidado com o corpo e com a mente. É um projeto que une ciência, sensibilidade e propósito, e que chega para transformar a maneira como as mulheres enxergam o próprio bem-estar. Doutora Jaqueline, doutora Audrey, muito bem-vindas aqui ao Sobre Isso. É um prazer muito grande recebê-las aqui novamente. Obrigada. E eu que agradeço também. É uma alegria estar aqui. É uma alegria também para mim e para quem está nos assistindo, né? E para você que ainda não conhece, né, não viu a entrevista delas aqui, eu vou fazer uma breve apresentação, mas depois você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Doutoras, é uma alegria muito grande recebê-las aqui de volta e o Reviva nasceu de uma parceria linda entre vocês duas, né? Como que essa ideia começou a tomar forma? O Reviva, ele começou a tomar forma quando a gente percebeu a necessidade de uma conexão entre as áreas profissionais. Eu sempre tive muita dificuldade de encaminhar os meus pacientes para profissionais que tivessem essa mesma linha integrativa, de busca de causa. E foi quando eu conheci a doutora Jaqueline e eu comecei a receber pacientes dela e comecei a encaminhar pacientes dela. E além da amizade, se formou essa
ótima conexão de trabalho, que cuida do paciente numa forma muito mais integral, com um olhar muito mais humanizado. E em que momento que vocês perceberam a necessidade de unir essas forças para criar algo voltado às mulheres? Nós começamos a encaminhar uma para outra, cronicamente, constantemente, mas aí falou assim, por que não já oferecer para as nossas pacientes um trabalho conjugado, que ela não tenha que sair daqui, ir até lá, que já vá com os exames totalmente prontos ou vice-versa, que tenha já acompanhamento todo demarcado para facilitar a vida dela e ter esse cuidado muito mais integral. E foi daí que veio o Reviva. Facilitou para os pacientes, né? Sim. E sobre o nome Reviva, por que o nome Reviva? O que ele representa para vocês e o que vocês querem que ele desperte em quem vai ouvir, quem vai participar? Quando nós entramos nessa fase de quedas hormonais, de climatério e de menopausa, a nossa sensação é que a gente está perdendo a nossa identidade e que a gente, de certa forma, está adormecendo, está deixando de ser quem a gente é. Então, a nossa ideia é que essa mulher reviva, traga de volta essa energia vital, essa alegria que ela merece ter em todas as fases da vida. É exatamente isso, tentando com que a paciente busque o autocuidado, né, e o amor próprio, porque como a Audrey falou, a gente perde às vezes um pouco dessa identidade com essa fase da vida e a gente acaba esquecendo. Então, a intenção é justamente isso, renascer, reviver o amor próprio, o autocuidado para poder resgatar isso na mulher. Despertar as mulheres, né? Que maravilha! Precisamos disso, né? E o que diferencia o Reviva de outros programas ou outros atendimentos de saúde que as mulheres já conhecem? Eu acredito que seja por esse ponto de, além da integralidade, a busca da causa, que é tanto uma preocupação da doutora Jaqueline quanto minha. A gente não quer um tratamento que simplesmente repõe um hormônio ou que trace uma vitamina que está faltando, mas entender o porquê que está faltando determinados hormônios no corpo, por que esses nutrientes estão faltando que não formam hormônios e da onde está surgindo a deficiência. Muitas vezes é muito mais do que a falta de alimentação adequada, e sim um problema inflamatório, crônico, que traz um processo de não absorção e não metabolização dos nutrientes. Então, é essa nossa busca em conjunto. Doutora Jaqueline, é como buscar a raiz, não só tratar uma causa. Isso, é o que eu sempre falo assim, eu sempre falo e dou ênfase que a clínica do paciente é soberana. Então, muitas vezes, a gente fica esperando, né, o resultado do exame se alterar. E não é isso, porque os meus exames estão normais, sinal que está tudo bem? Não, porque se tivesse tudo bem, eu sempre falo que o paciente não estaria com queixas clínicas, e a grande maioria sempre tem alguma queixa, né, diante dos exames que estão todos normais, mas não é o normal que a gente tem que olhar. Né? Então, é buscar isso, o que está gerando, né, esse desequilíbrio, qual é a causa, qual que é a raiz do problema, é olhar o paciente como um todo. Gente, aproveita que nós temos duas super doutoras aqui, duas experts, tá? E nós vamos explorar ao máximo. Doutores, o Reviva traz a proposta de cuidado integrativo, como vocês colocaram aqui, né? O que significa isso na prática e por que tratar só o sintoma não é suficiente? Porque, na verdade, tem que olhar o conjunto, né? O meu paciente como um todo. Então, assim, o que eu sempre falo tem o quadro clínico, sinais e sintomas, e vem o exame que ele vai complementar. E diante disso eu vou entender qual que é o estilo de vida do meu paciente, né? Como que ele dorme, como que ele se hidrata, se ele pratica exercício, como que é a parte emocional dele. Então, são fatores de conjunto que vai levar a tudo isso. Eu vou unir tudo, vou analisar o que está ali fora do eixo para a gente poder traçar em conjunto, muitas vezes com uma equipe multidisciplinar, qual que é o melhor plano de tratamento para aquele paciente. Porque muitas vezes não vai depender só da minha profissão, às vezes vai depender da nutricionista, vai depender de um psicólogo, que às vezes é algo multidisciplinar que a gente vai precisar para aquele paciente, mas sempre visando o paciente como um todo. Muito bom. Doutora Audrey, você costuma dizer que o intestino é o centro do equilíbrio do corpo. Como que ele influencia até os hormônios e as emoções das mulheres? Equivocadamente, a gente fica achando que o intestino é um órgão que absorve e excreta o que não precisa. Na realidade, ele é um órgão enteroendócrino. O que significa isso? Ele é responsável
por boa parte de formação de hormônios, mais de 70% da nossa imunidade, a maior parte da formação dos nossos neurotransmissores que vão agir na nossa parte cerebral, da conversão dos nossos nutrientes, até mesmo um exemplo, se eu tomei a vitamina D proveniente do sol, a gente acha que a vitamina D tem sol, né? Vem do sol. Porém, não é nesse aspecto. Eu preciso estimular uma conversão dentro do meu corpo para produzir essa vitamina D de forma endógena. E tudo isso, se não tiver o gatilho inicial do intestino, que deve ser adequado, com harmonia, ele não vai acontecer, permitindo que eu tenha inflamações e disfunções em todos os órgãos do meu corpo, todos mesmo. Então não é só tomar sol, tem que ter uma sincronia para absorver essa vitamina, tem todo um contexto. Tá vendo, gente? É muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento, né? Porque às vezes a gente não sabe, ou vai na farmácia, compra uma vitaminazinha, toma e acha que vai resolver e continua com os mesmos sintomas, né? É mesmo porque muitas vezes a gente tem que olhar especificamente o que o paciente precisa. Não é a vitamina D da farmácia que detém lá uma fórmula pronta para toda a população. Não. Quanto você precisa, qual a sua dosagem, quais os sintomas que você tem, para que eu entenda qual a sua real necessidade. É uma dosagem mais alta? É uma de manutenção? O que eu preciso ter de mudança, tanto na alimentação quanto a coligação de outros nutrientes, para eu ter uma adequação de vida como um todo. Estamos aprendendo muito aqui hoje. Doutora Jaqueline, quando nós falamos em hormônio, muita gente pensa apenas em menopausa. Que outros desequilíbrios vocês observam nas mulheres mais jovens a partir dos 35 anos? Tem também o desequilíbrio da tireoide, né? Tem uma fadiga adrenal que a paciente pode levar, tem a falta de vitaminas. Então, são N os fatores que podem estar interferindo. Muitas vezes a pessoa se preocupa só na menopausa. Tem a perimenopausa, ganho de peso, alterações na parte emocional também, porque está tudo correlacionado. E nós mulheres sabemos bem como que é isso, né? Doutora, existe algum erro comum que as mulheres cometem quando tentam cuidar da saúde sozinhas? O que o Reviva pretende corrigir nesse ato falho? Na verdade, assim, é buscar a verdadeira identidade de cada uma de nós. Porque às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente perde isso. A gente olha tanto para o outro e esquece de nós. E aí o Reviva quer buscar justamente isso. É o olhar interno para cada uma de nós, para a gente poder ter esse cuidado, esse amor próprio. E aí a gente despertar isso e diante disso a gente poder cuidar, primeiramente, de nós, e aí assim cuidar do próximo em seguida. Porque só quando estamos bem podemos cuidar dos outros também. Exatamente, certeza. E é importante a gente salientar que a gente é tão única e tem tanta interferência na nossa vida que essa autoanálise e ouvir o que o nosso corpo está contando a nosso respeito, ele é fundamental para conseguir também um tratamento assistido. Não é porque eu estou com causa de ansiedade ou de depressão, eu tenho depressão ou ansiedade. Muitas vezes pode ser uma fadiga de adrenal, pode ser uma deficiência de nutriente e pode estar sendo causada pelo meu estilo de vida. E isso é muito importante a gente ter essa visão e essa coligação. E que depois pode repercutir em várias áreas do corpo, tanto na emocional como na física, né? Não existe órgão sozinho. Não existe você é um coração ou você é um cérebro ou um útero. E nós somos um conjunto e um órgão conversa com o outro, conversa com a nossa pele, com os nossos neurônios, e isso é a mágica do ser humano. Sinais de que algo não está bem. A gente que muitas vezes não se atenta a esses sinais. Essa é a proposta do Reviva, olhar todos os sinais, seria isso? Com certeza. E como a gente está falando de sinais, né? Quais são os sinais que normalmente nós costumamos ignorar e que na verdade eles precisam de um foco especial? Primeiro deles que eu percebo é um cansaço inicial que começa, então a pessoa começa a acordar cansada, a ter uma leve dificuldade para dormir e pequeno aumento de peso. Isso é muito sutil. Então a pessoa fala, eu acho que eu não dormi direito. Nossa, o meu intestino está um pouco mais preguiçoso, mas eu acho que é porque eu comi. Ela vai tentando justificar aquilo e vai passando, porque é muito tênue, muito leve, mas já é um sinal que alguma coisa não está bem, o meu corpo está começando a reclamar,
Começa a ouvir. É isso que eu até gostaria de te perguntar agora, doutora. Muitas mulheres sentem culpa ou acham que é normal viver cansada, sem libido, com sono ruim. Como que o Reviva quer mudar essa percepção? Trazendo conhecimento para o maior número de mulheres que nós pudermos em conhecer o próprio corpo, em se amar, se respeitar e ter esta maior noção do que é verdadeiramente saúde. Se você tem uma dor de cabeça, você não tem que viver de analgésico. Você tem que entender o porquê que você tem dor de cabeça. Essa visão de cuidar apenas do sintoma, de calar o sintoma, ele só te mantém doente pela sua vida e vai acarretando outros problemas que podem ser mais graves de saúde. E vocês vivenciam muitos casos, né, na clínica, então eu gostaria de perguntar para vocês, vocês têm visto histórias ou casos de transformação que mostram o quanto esse olhar integral faz a diferença realmente na vida da mulher? Ai, com certeza. Aí eu pego muitos pacientes que, assim, a base de tudo, né, que eu sempre explico é a gente buscar um equilíbrio ali entre corpo, mente e espírito. Falo da área um pouquinho da alimentação, do sono, da hidratação, e que, independente do que seja, o suplemento, o medicamento que eu passo, se tiver necessidade, não vai adiantar se meu paciente não começar pela base, que é olhando para ele, fazendo pequenas mudanças no dia a dia, no reajuste do estilo de vida dele, que daí vai colaborar para todo o restante da saúde, né? Porque eu sempre falo que é mais fácil a gente buscar, cuidar e prevenir do que a gente deixar a doença se instalar. Não quer dizer que não vai adoecer, não quer dizer que não vai apresentar, mas a gente tem formas hoje, que é onde a gente entra na epigenética, que é muita coisa que a gente pode mudar, prevenindo que outras doenças venham a desenvolver. E aí o que acontece? Como a gente fica muito ligado nessa rotina, nessa correria, a gente esquece de dar atenção aos pequenos sinais que o nosso corpo dá, entende? E aí é isso que a gente quer buscar, começar a dar atenção para esses sinais e aí a gente começar a entender que está nos levando a tudo isso e buscar tratar o conjunto do nosso paciente como um todo. Doutora Alda também presencia isso. Presencio demasiadamente. Tem, assim, histórias de pessoas que realmente falam, olha, você mudou a minha vida, onde você for eu vou passar com você. Que incrível. E são mudanças porque eu consegui. O que eu vejo? É ouvir o paciente, realmente se colocar no lugar dele e ir junto, o passo a passo, para conseguir restabelecer essa melhor forma. E isso, ele se sente amado também, pertencente, porque é uma necessidade íntima do paciente, em qualquer ambiente que ele esteja, e ele vai começar a seguir, ter motivação de mudança de comportamento. Não tem preço, a pessoa tem a saúde restaurada, a vida restaurada, a autoestima, porque vai restaurando tudo, porque vocês fazem um trabalho integral, como vocês colocaram, então vai trazendo tudo isso. Então não muda só a saúde, muda o todo da mulher, né? Muda o todo, porque o convívio familiar, o convívio no trabalho, enfim, influencia em tudo, né? Com certeza. Tenho até uma paciente recente que ela falou que o marido dela quer vir me agradecer. Por conta da TPM, que ela falou assim, dessa vez, quando eu menstruei, ele perguntou, ué, você menstruou? Porque ele não ficou louca, não gritou com todo mundo, não ficou histérica, não chorou. Ela falou, meu Deus, eu menstruei e nem percebi. Olha, que isso é uma maravilha, gente. Desinflamamos. Olha, perfeito, tá vendo, mulheres? Nós temos chance. E eu pego bastante paciente também que até retornar com os exames para a gente poder complementar, eu falo assim, ó, até você voltar, começa a fazer isso, que é o básico. Faz pequenas mudanças que eu falo que vai gerar grandes resultados. Para ela, eu falo assim, ó, seja você a sua melhor versão. E aí, quando ela retorna, ela fala assim, doutora, eu fiz isso, isso e isso. Eu tive uma melhora que não dá para explicar. Eu falei, precisou de remédio? Precisou, às vezes, de um suplemento? Não precisa, porque ela começou a olhar para ela e fez um reajuste ali. E essa mudança, né, de pequenos hábitos já teve uma melhora no dia a dia dela. É muito satisfatório. Muito satisfatório. Que lindo esse trabalho. E agora, para quem está em casa lá nos assistindo e se identificou com esses sintomas, qual seria o primeiro passo para começar essa mudança, para ter esse Reviva?
Bom, o primeiro passo é entrar em contato com alguma de nós. Esse programa será lançado no mês de novembro. Então, se você já tem interesse, já pode entrar em contato. Nós temos o nosso canal do Instagram e logo mais nós teremos uma data certinha, por volta do dia 25 de novembro, estaremos lançando esse programa em conjunto e aí nós vamos te direcionar depois do seu primeiro contato conosco. Doutora, e falando em lançamento, além do projeto em si, vem aí o podcast Reviva. Conta pra gente o que o público vai encontrar nesse novo espaço. Essa é uma forma da gente conseguir atingir o maior número de mulheres que queiram saber mais sobre a saúde. Então, nós tivemos um convite do Conexão Empreendedores, da Michelle e do Denis, para que nós montássemos esse podcast. E a gente super topou, com a cara e a coragem, um certo medinho, mas a nossa ideia é trabalhar temas específicos. Então, vai ter dia que nós vamos falar sobre menopausa, tem dia que nós vamos falar sobre o uso das canetinhas, né, doutora? Eu já ia questionar vocês sobre isso. Quais são os temas, as histórias, né, que vocês vão trazer nesses primeiros episódios? E aí nós vamos trazer desde a base de você conseguir entender o porquê que você está inflamando, até mesmo temas mais profundos dessas defasagens hormonais, como olhar, como se perceber, você precisa ou não de uma ajuda de um profissional para estar te orientando, porque a gente quer que isso passe barreiras e que vá atingir pessoas que provavelmente não vão poder ser nossas pacientes aqui do presencial, a não ser que elas queiram passar no online, mas que elas tenham esse conhecimento para nós uma oportunidade, mudarmos a nossa mente, entender quem é a gente e o que a gente merece como saúde. Doutora, parabéns pela iniciativa de vocês, é muito linda e nós mulheres ficamos muito felizes, né? Fala um pouco mais para nós desse projeto, de como isso vai nos beneficiar. Eu acredito que esta é a forma que a gente pode contribuir para a população, para as mulheres no geral, de forma totalmente gratuita, devolver um pouco do que a gente recebeu para quem puder assistir, quiser assistir, de uma forma muito mais amorosa, carinhosa, e que essas pessoas comecem a se olhar. Então, também é uma forma de levar isso totalmente gratuitamente para a população em geral e agregar não só conhecimento e saúde à Cianorte, mas também por esse Brasil e, por que não, lugares do mundo. Até porque muitas mulheres não têm a oportunidade de fazer uma consulta presencial, talvez pela região, né, pela questão geográfica, financeira, enfim. E lá elas vão ter essa expertise de vocês como uma utilidade pública, receber toda essa informação, todo esse conhecimento de forma gratuita através do podcast Reviva. Claro, e também no podcast essas pessoas vão poder entrar em contato lá no chat ao vivo, vai ser um podcast ao vivo, para estar fazendo pergunta, para contando o sintoma que ela tem, olha, eu estou assim, e o que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Doutora, nós estamos aqui presenciando a inspiração de vocês com todo esse projeto, com esse trabalho lindo que vocês fazem. Mas se vocês pudessem deixar uma frase para inspirar as mulheres que estão nos ouvindo agora, qual seria? Eu diria, se ame e se cuide por você mesma. E eu diria, você merece ter alegria, reviver em qualquer fase da sua vida. Doutora, muito impressionantes que vocês trouxeram aqui. Eu tenho certeza que, assim como me impactou, impacta também os nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença de vocês, por trazer esse lançamento aqui para o nosso público. Nós estamos muito felizes por vocês e muito grata pela presença de vocês aqui no Sobre Isso. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a gente poder estar aqui e agora idealizando o nosso projeto, que falta pouco para estar ativa. Isso mesmo, e quem já começou, sigam a gente nas redes sociais, sigam o podcast Reviva, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o conhecimento de vocês. E Sobre Isso se orgulha de acompanhar o nascimento de projetos como Reviva, que unem propósito, ciência e cuidado. Que esse movimento inspire muitas mulheres a olharem para si com muito mais carinho e consciência. E eu gostaria de saber de vocês, doutoras, qual foi a repercussão dessa participação? É a segunda vez que vocês participam aqui com a gente Sobre Isso. O que tem repercutido para vocês?
Bom, primeiramente eu quero agradecer à Rede Cinturão Verde pelo convite de estar aqui e por poder levar isso a tantas outras pessoas e a gente poder ajudar com um pouquinho da nossa atuação e pelo esse incentivo às mulheres, né, em especial por cuidar de si. Eu estou muito contente por esse convite, novamente, em sinal que a gente está agregando alguma coisa para vocês e também agradecer de todo o meu coração à TV, ao quadro sobre isso, e também eu quero parabenizar pela expansão da rede de televisão Cinturão Verde e falar que foi muito agregador, então muita gente já assistiu a gente na TV aqui, já foi perguntando, nós também usamos em nossas redes sociais para levar mais conhecimento aos nossos seguidores e é com muita alegria que eu agradeço vocês. E o prazer é nosso também. E nós voltamos já já com muitos assuntos super interessantes. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Rádio Ascioli FM 102.9. Estamos de volta. Eu Sobre Isso recebe o professor Fernando Henrique Florindo, diretor e coordenador de educação do Colégio SESI e Senai Cianorte.
Natural de Japurá, ele se mudou para Cianorte em 2022, motivado pelo desenvolvimento profissional. Mas a relação com o Senai vem de muito antes. Formado em Tecnologia da Construção Civil e Engenharia Civil, com especialização em Gestão Educacional, Fernando iniciou a sua trajetória como professor de Saúde e Segurança do Trabalho no Senai e ao longo de 9 anos foi conquistando novos espaços dentro da instituição. Depois de ser efetivado, passou pela supervisão da área de gestão da unidade e assumiu a coordenação do programa Jovem Aprendiz, que hoje atende cerca de 500 alunos da microrregião, incluindo Cianorte, Jussara, Terra Boa, São Lourenço e Tapejara. O programa é uma parceria com o Ministério do Trabalho e tem transformado a vida de muitos jovens com altos índices de efetivação nas indústrias locais. Desde 2024, o Fernando está à frente da liderança da unidade, que engloba o Colégio SESI e o Senai. As formações oferecidas vão desde cursos rápidos até os técnicos em vestuário, eletrotécnica, eletromecânica, desenvolvimento de sistemas e administração. Sob a sua coordenação, a unidade tem fortalecido parcerias com o poder público, a assistência social, o sindicato e a agência do trabalhador, reforçando o papel do Senai e do SESI como motores do desenvolvimento econômico e social da região. Para ele, o lema do sistema FIEP, transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria do Brasil, se traduz em oportunidades reais para quem busca crescer e se qualificar. Cidades com polos do Senai, diz Fernando, são cidades que crescem e Cianorte é a prova disso. Professor Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente no Sobre Isso. É um prazer muito grande te receber aqui. Eu agradeço o convite, Josi. Muito feliz de estar aqui com vocês. E nós temos muitos assuntos aqui para conversar com o professor Fernando. Fernando, conta pra gente um pouco da sua história. Você nasceu em Japurá, mas hoje está em Cianorte. O que te trouxe para cá? Como que foi essa mudança? Vamos lá. Nasci em Japurá, uma cidade por qual eu tenho muito carinho. Uma cidade bem pequenininha aqui do interior, né, da região de Cianorte. Saí muito cedo de lá também, então... aos 17 anos mudei para Umuarama, fiz a minha primeira graduação lá, depois fui para Maringá, fiz minha segunda graduação lá, e desde então eu não voltei para morar em Japurá. Só estudando Sim. E hoje aqui em Cianorte. Então busquei a qualificação profissional e hoje estou aqui em Cianorte desenvolvendo esse trabalho de liderança ali no sistema FIEP. E desde cedo você já tinha esse interesse por educação ou engenharia? Como que surgiu a escolha por essas áreas? Não, na verdade as coisas foram acontecendo, os propósitos foram surgindo e aflorando ali. Até o meu primeiro contato ali na época da faculdade eu trabalhava ali com monitorias, ajudava alguns alunos, aquilo foi já criando aquele vínculo comigo de ensinar de fato, até que eu recebi um convite de um colega que atuava dentro do sistema FIEP para ministrar algumas aulas de saúde e segurança. E isso foi evoluindo, só foi crescendo, a demanda só foi aumentando, foram gostando do meu trabalho também. E até lá estou até hoje. Então isso é muito bom. Se estavam gostando é porque estava boa, né? Fernando, você tem formação em engenharia civil, tecnólogo em construção civil e especialização em gestão educacional. Como que essas diferentes formações se conectam na sua carreira? A engenharia civil, na verdade, quem se forma em engenharia se forma em um lugar que vai resolver problema todo dia. E quando a gente está à frente de um colégio, de uma instituição de ensino, é problema todo dia também. Problema bons, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, mas a gente precisa solucionar, a gente precisa planejar, a gente precisa organizar, até porque a gente tem muitas famílias envolvidas por trás, tanto de colaboradores, quanto dos nossos clientes, que são nossos alunos, né? Então existe uma gestão muito grande por trás. E a formação, a graduação em engenharia, ela me permite trabalhar essa gestão que foi adquirida ali com esse conhecimento lá da faculdade. Uma experiência que agrega em todas as outras áreas, né? Você começou como professor no Senai, como que era dar aula de saúde e segurança do trabalho naquela época? Tem alguma lembrança marcante desses primeiros anos? Como que foi? Tem, na verdade, assim, meu primeiro contato foi bem diferente, porque eu fui dar aula de saúde e segurança do trabalho para uma turma lá de costureira industrial do vestuário, com a qual eu não tinha nenhum contato. Não era relacionado. Mas a capital do vestuário, era o carro-chefe da época, né, estava lá ministrando os conteúdos, eles são correlatos, né, independente da área, a saúde e segurança do trabalho é a mesma, os riscos, os tipos de acidentes, os EPIs que precisam ser utilizados ali. Então a minha primeira aventura dentro de sala de aula, de fato, foi ali com uma turma de costureira industrial do vestuário. E você traz isso na lembrança até hoje, imagino que elas também, né? Pô, eu imagino sim. O Fernando, recentemente aconteceu o CRI Festival Cianorte.
Como que você avalia a participação do Senai e do SESI nesse evento? Aí, o evento é sensacional, como tudo, é um ecossistema de inovação essencial para o desenvolvimento de qualquer lugar. SESI, Senai é referência em inovação, a gente traz a inovação na veia de fato. E a gente, ano após ano, a gente tenta levar um pouquinho da nossa metodologia, do que a gente aplica com os nossos alunos lá, para que o público veja realmente todo o potencial que a casa tem, que o sistema tem. E como que você vê a importância de eventos como o SRM Festival aproximar os jovens da educação profissional e do mundo do trabalho? Eu vejo 2 pontos principais. O primeiro deles é o estímulo. Realmente a gente está num ecossistema que estimula a inovação. E o segundo ponto principal que eu vejo é o network. Então lá, você em um ambiente desse, com o estímulo, com pessoas engajadas para o mesmo propósito, isso ativa ali o network. Então as pessoas se conectam, as pessoas se contactam, e isso faz com que todo mundo cresça. Traz essa maturidade, inclusive, para as crianças que participam. Já vai estimulando desde pequenininho ali para que essa veia da inovação já esteja dentro dela. E você percebe ali algum impacto direto desses eventos na motivação e nas escolhas dos alunos para qualificar profissionalmente? Com certeza. A partir do momento em que a gente tem isso dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, a busca do público que está lá por qualificação profissional, por se desenvolver profissionalmente, principalmente no setor da inovação, que é o que a gente precisa hoje em dia, ele cresce muito. A gente percebe isso nos números da nossa instituição. Então, a gente percebe um aumento na busca por essa qualificação profissional dentro do que a gente oferece lá dentro do cenário. Fernando, você tem uma participação importante no programa Jovem Aprendiz. Conta pra gente como que funciona e qual a importância desse programa para os jovens e para as indústrias aqui da região. O programa Jovem Aprendiz é essencial para a carreira de quem está buscando o primeiro emprego ali. Ele parte de um princípio onde a teoria ele aprende lá dentro do Senai, indo algumas vezes realmente durante a semana no Senai, para estudar todo esse conhecimento teórico, e parte da carga horária do programa ele desenvolve na prática, no emprego de fato, dentro das indústrias. Então a gente une ali a teoria da instituição de ensino com a prática lá dentro da indústria, para que realmente sejam programas de aprendizagem para esses jovens, com esse primeiro contato que ele vai ter com a empresa, com o público, com a indústria. E é um crescimento duplo, né? Porque vai aprendendo e crescendo de todas as formas, né? Tanto na teoria como na prática, como você colocou. Com certeza. E qual foi o momento mais gratificante que você vivenciou com esses aprendizes? Eu acho que assim, vivencio ainda, porque o programa Jovem Aprendiz ele é tão bom, ele é tão robusto, tão interessante, que o percentual de assertividade que esses alunos que fazem o programa Jovem Aprendiz são efetivados onde eles estão vinculados, depois é muito grande. Então, toda vez que um aluno manda uma mensagem que conseguiu o primeiro emprego, que realmente acabou o programa, que tem a zeração de 10 anos, a gente fica feliz porque é um passo muito importante para a vida desse aluno e a gente se sente pertencente a esse momento porque a gente contribui com isso. Imagino quanto deve ser gratificante para você e para eles, né? Com certeza. Imagino que você deve ter muitas histórias marcantes, né, Fernando? E, Fernando, hoje você é diretor e coordenador da unidade. Como que é a rotina de quem coordena tantos cursos e tantos alunos? É puxada. É aquilo que a gente estava conversando no momento antes do programa, né? São desafios diários, são problemas bons diários que a gente precisa resolver e lidar. Hoje, dentro da nossa unidade de Cianorte, a gente tem um colégio de ensino médio, que é o Colégio SESI, e ao mesmo tempo integrado a gente tem o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, onde estão os cursos profissionalizantes. Então, quem é do Colégio SESI vivencia o SENAI, quem é do SENAI vivencia o SESI. Isso é muito bom, isso é enriquecedor, porque é um ambiente, é um ecossistema de inovação de ambas as casas, que contribuem para ambas as casas também. O Colégio SESI, ele parte do princípio onde a formação desses alunos, ela conecta a uma formação técnica. Então, quando ele se forma lá no 3º ano, ele sai junto com o certificado de ensino médio com um curso técnico, que é o primeiro passo para a indústria. E o nosso carro-chefe hoje é esses alunos fazerem junto do ensino médio o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, ele sai já com um curso técnico pronto para o mercado de trabalho. E diante de tudo isso, tudo que vocês propõem lá, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir a liderança da unidade? Antes de eu assumir a liderança, eu era professor. Então, eu estava no meio de todo mundo. Eu era tanto professor do Colégio SESI quanto professor do Senai. Já estava inserido no sistema? Já estava inserido. Então, todo mundo era... A nossa unidade ela é muito harmoniosa, é todo mundo muito amigo. Então, a partir do momento em que a gente assume o papel de liderança, a gente precisa realmente saber diferenciar isso
E eu acho que se distanciar um pouco de todos esses amigos ali foi um pouco difícil no começo, mas essencial, porque, igual eu falei, a gente precisa realmente saber diferenciar ali a amizade que a gente criou, o vínculo que a gente criou, que ainda existe, mas também esse papel de liderança junto da equipe. E você falando dos seus colegas, que são, né, muitos ali, enfim, a cidade envolvida com tudo isso, e você precisa ter esse discernimento para fazer essa condução, né? Uma vez que o colégio está em expansão, a cidade está em expansão, né? Cianorte tem crescido bastante. Qual que é o papel do Senai e do SESI nesse desenvolvimento da cidade e da indústria local? O Senai ele nasceu para desenvolver a população, para desenvolver a sociedade, né? O nosso papel ele anda junto a junto lado a lado com a indústria. Então a gente caminha junto em prol do desenvolvimento da indústria. E a gente recebe um número altíssimo de demanda das indústrias de mão de obra. Então, em todo lugar hoje, o que se fala é a falta de mão de obra qualificada, né? E o Senai, ele entra para fazer essa ponte de qualificar toda essa mão de obra que tem de demanda lá dentro da indústria. Fernando, você acredita que a educação profissional é um dos principais motores do crescimento da cidade? E por quê? Não tem dúvidas. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com vários poderes públicos aqui de Cianorte, a assistência social, o sindicato das indústrias, as próprias indústrias. E o que a gente percebe é um aumento da procura por essa qualificação profissional, seja ela menor, com as qualificações específicas, ou seja elas maiores ali, com os cursos técnicos de fato. A demanda da indústria aumenta, a procura lá com a gente aumenta também, e o nosso número de alunos formando-se aumentam também. Então está se completando, né? Exatamente, esse ecossistema todo se completa e a gente oferece para o mercado mão de obra qualificada. E tem alguma área que existe uma demanda maior dentro da cidade, como você vê como um todo? A gente, como um polo muito forte do vestuário, a área do vestuário tem crescido muito ultimamente. Ela teve um pico há anos atrás, ela caiu um pouquinho ali, até por tudo que aconteceu na pandemia, mas agora ela vem crescendo novamente, vem aquecendo novamente. O setor de eletrotécnica e eletromecânica é muito forte também. As nossas indústrias precisam muito desses profissionais lá dentro e 24 horas. Porque se uma máquina quebra, não dá para parar uma produção inteira. Então, existe a troca de turnos. Então, isso contribui também para o aumento dessa demanda. Então, isso nos fortalece muito de um modo geral, né? Ô, Fernando, a unidade oferece cursos técnicos, profissionalizantes e até aperfeiçoamentos rápidos. Qual a vantagem de ter essa diversidade para os alunos e profissionais aqui da região? Acho que o principal diferencial é que o aluno que ele quer se qualificar, ele pode encontrar um leque muito grande lá dentro do sistema. A gente vai desde cursos ali que tem 10 horas até cursos de 2 anos de duração. Então, se um aluno ele quer fazer um curso rápido, por exemplo, de Excel avançado, ele vai conseguir encontrar lá dentro esse curso de Excel avançado. Se ele quiser fazer um curso de gestão de processos, ele vai conseguir encontrar lá dentro. Então, são cursos de 10 horas, 20 horas, 40 horas. Na grande maioria, a gente pode oferecer esses cursos na gratuidade, então existem momentos ao longo do ano em que a gente oferece essa qualificação profissional também na vertente da gratuidade. Os cursos técnicos mais longos, mais robustos, que dão essa carga profissional para o aluno, onde ele tem uma autonomia maior lá dentro da indústria, que queria essa autonomia para ele poder assinar algum documento oficial, alguma RT, que são os cursos técnicos, eletrotécnica, eletromecânica, desenvolvimento de sistemas, que são maiores, mas a gente tem a vertente também dos cursos menores, ao qual esse profissional ele pode buscar. Um curso que está muito em alta hoje de instalação de ar-condicionado, por exemplo. Em 2 semanas esse aluno vai lá, se forma e pode sair contribuindo para a nossa economia. E eu ia até te perguntar isso, se tem algum curso que chama mais atenção dos alunos? Vários, na verdade. O de ar-condicionado hoje, por ser algo essencial dentro da residência, do comércio. Sim, cada vez mais. Está muito em alta e é uma mão de obra que a gente não encontra tão fácil. Então isso também aquece a nossa economia local, porque esse aluno ele sai pronto para, por exemplo, montar um MEI, montar uma microempresa, fazer um trabalho para a população de Cianorte e contribuir também com esse setor de crescimento comercial. E com base em tudo isso, quando você olha para frente, o que vem por aí para o Senai e para o SESI aqui em Cianorte? Tem algum novo projeto, alguma novidade que você pode adiantar aqui para a gente? Com certeza, o projeto de expansão da unidade como um todo, né? Hoje a gente já trabalha quase na capacidade máxima da unidade, a nossa unidade é muito grande e hoje a gente trabalha tanto no Colégio SESI quanto no Senai na capacidade máxima. O sistema FIEP como um todo ele prega muito a qualidade e não a quantidade, então a gente atinge a capacidade máxima e a partir dali a gente trabalha com essa qualidade com os alunos que estão ali dentro. Então o nosso ensino médio ele é muito forte, muito robusto também, não só no ensino, mas em competições, em jogos escolares, na robótica que é muito forte. Semana que vem os alunos estão indo para Curitiba disputar um... Olha, que lindo! Então envolve mesmo os alunos de todas as formas, né? Seja qual for a área que o aluno é atraído, ele vai conseguir se envolver e participar ali.
Fernando, para os jovens que estão te assistindo e querem começar uma trajetória profissional sólida, qual conselho você daria? Procura a gente amanhã. Já começa? Já procura a gente amanhã. Tanto no Colégio César a gente está com as matrículas abertas, quanto no Senai a gente já tem a montagem das listas de espera para os cursos, então dá um pulinho na nossa unidade. Vou pedir para você deixar essa mensagem aqui para o nosso público. Então procurem a gente lá na Travessa 1, no Parque Industrial, nosso telefone é o 3619-5800. Se você tem interesse em integrar o Colégio César de Cianorte, o ensino médio, seja primeiro, segundo ou terceiro ano, dá um pulinho lá porque a gente está com matrículas abertas. E a gente tem também os cursos profissionalizantes do Senai. Esse fim de ano a gente tem alguns cursos em catálogo também para você poder se profissionalizar e já deixar o nome lá na lista de espera para os cursos do ano que vem. E agora que você já sabe quanta disponibilidade tem de curso, você já comenta e compartilha esse conteúdo com seus filhos, amigos. E nós queremos saber do professor quais são os cursos que estão em aberto, professor. Hoje, ainda esse ano, para ser iniciado esse ano, a gente tem o curso de Gestão de Processos Administrativos. Em quem tiver interesse já pode ir lá e deixar o nome também para participar. E a gente também já está com a lista aberta dos cursos técnicos que começam em fevereiro do ano que vem. Então, técnico em eletrotécnica, técnico em eletromecânico, técnico em vestuário, técnico em desenvolvimento de sistemas. Quem tiver interesse em se qualificar profissionalmente, procura a gente. São muitos cursos. Muito. Nós estivemos, professor, recentemente aqui com o Davi Augusto, proprietário da pizzaria O Coliseu, e nós comentamos sobre isso, né? Ele disse que há uma falta de mão de obra. Existe isso realmente? Como que trata isso? Existe muito fortemente em Cianorte e em toda a região do Paraná, né? Sempre tem pontos específicos onde a demanda ela é falha e ela falta de fato. E o SRI, voltando no assunto que a gente conversou, é um momento também da gente conectar e entender onde que está faltando. Como são várias pessoas de vários segmentos lá dentro, a gente consegue ter um entendimento melhor do que falta, principalmente para a nossa cidade. E a gente já vem buscando, junto dos nossos parceiros, identificar esses pontos de atenção para que em 2026, antes de qualquer coisa, a gente atenda essa dor de fato. Um dos cursos que ele mencionou, né, que existe uma carência de profissionais no mercado é o de panificação, que atende não somente a pizzaria, mas um amplo mercado voltado para essa área, né? Com certeza. E o curso de panificação, ele também está no nosso portfólio lá para 2026 com algumas turmas. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente. Então, temos esperanças aqui de comer massas deliciosas. Com certeza. Por pessoas formadas aqui em Cianorte. Sim, com certeza. Desde os doces até os salgados no curso de panificação, que ele tem ali em torno de 160 horas, esse aluno que entrar nesse curso vai ter esses conhecimentos técnicos. Professor, e vocês estão sempre em expansão, né? Qual que é a meta agora? Seguir na capacidade máxima? Tem mais planos para o futuro? Então, hoje a nossa meta é realmente expandir cada vez mais, para que cada vez mais a gente contribua com a nossa cidade, com a nossa região, profissionalizando a nossa população, o nosso público. Hoje a gente trabalha com capacidade máxima, mas quem sabe daqui a pouco a gente já não cresce mais fisicamente também. Então já fica convidado para quando tiver alguma novidade trazer aqui para nós, voltar aqui ao Sobre Isso e atualizar o nosso público. Vou ficar muito feliz de voltar aqui. Fernando, você como professor, coordenador, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os jovens hoje. O que você diria para o jovem hoje que está aqui nos acompanhando? Se qualifique sempre. Se qualifique sempre, porque a tecnologia, a inovação, ela está sempre acompanhando a indústria, o mercado, as profissões. E se você não se qualificar, realmente você fica para trás. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje é se qualifique sempre. Seja um curso rápido, seja um curso online, seja um curso presencial, mas se qualifique. E nós podemos dizer que foram todas as suas qualificações que te colocaram aqui hoje. Não tem dúvida, cada experiência, por menor que fosse, por mais longe que tivesse de uma direção ou de uma coordenação ou de uma liderança educacional, contribuiu para tudo que eu exerço dentro da minha função. Muito obrigado, professor, pela sua presença, pela sua participação, por trazer todo esse conteúdo para nós e até a próxima. Obrigado, Josi. Obrigado pelo convite. Até. E essa entrevista foi de extrema importância não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região. Então já compartilha com as pessoas, que vai ser muito rico para todas elas também. E até o próximo programa. Um grande beijo. O que você aprendeu hoje caminha com você. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tapoer. E
nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações.